Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano. Pessoal, muito boa noite. Estamos mais uma vez gravando o nosso programa Direito em Pauta Podcast, diretamente dos estúdios Macaé Podcast. Hoje nós temos a honra de receber um dos maiores criminalistas de Macaé de toda a região, doutor Daniel Carvalho, bastante experiência na área criminal, e estará aí conversando conosco sobre diversos assuntos polêmicos, né, doutor? Muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem, boa noite, Luan, meu grande amigo. A gente vai trazer para cá alguns pontos que eu acho, né, que é bem conflitante, que é bem polêmico dentro da área do direito criminal, entendeu? Hoje eu sou advogado criminalista há 19 anos. Antes de eu entrar na área criminal como advogado, fui estagiário pela Defensoria Pública Oficial, né, nos 2 últimos anos da faculdade, estagiando diretamente com o Dr. Denis Sampaio, hoje defensor público titular do Tribunal do Júri na capital. Só desde então, só na área criminal. Esse é minha cachaça. E hoje eu estou como presidente da Comissão Criminal, fui bem recomendado e tive a graça, a surpresa de ser convidado pela nossa presidente, a doutora Ana Gleice, e a gente está nesse... Que bom, né? Doutor, eu tive a honra esses dias de te acompanhar numa diligência criminal delegacia. Eu pude ver ali que o senhor é muito conhecido e respeitado na delegacia. Eu acho interessante, né? Quando você tem um hábito de estar ali constantemente, né? Acaba virando uma referência, acho que fica até mais fácil o andamento ali processual ou do inquérito, né, digamos assim. O que acontece? Eu faço de tudo para ser cordial, né? Toda vez que eu vou na delegacia para acompanhar algum flagrante, alguma diligência, alguma coisa, eu sou sempre cordial com os policiais, entendo o lado deles, entendeu? A gente sabe o problema que eles têm aqui de contingente, né? De mecanismo, falta de material. Então a gente também tem que entender o lado deles. Então, por essa cordialidade, eu acredito que por isso é que eu tenho um bom relacionamento com o pessoal lá. Eu não... que na verdade tem que ter um pouco de educação, né? Na verdade, eles querem fazer o trabalho deles, né? A gente vai até daqui a pouco falar isso aí, tá aqui na nossa pauta, e a gente como advogados também querendo fazer o nosso e tentar ver o melhor possível para esclarecer os fatos ali sobre o cliente, né? Doutor, vamos lá então. Hoje na pauta, para a gente iniciar, habeas corpus. Esse nome é estranho, que muita gente não sabe o que é. Explica para a gente o que é um habeas corpus vamos lá. As funções. A pauta, do ponto que eu coloquei aqui, seria o habeas corpus, o HC, que todo mundo conhece como HC, né? E que a gente chama de denegação da ordem por supressão de instância pelos tribunais. O que é isso? Denegar a ordem é quando o Tribunal de Justiça não aceita o HC, não aceita o habeas corpus, tá? E por supressão de instância é aqui, porque o tribunal entende que
para entrar com um habeas corpus, para pretender soltar uma pessoa ou não deixá-la ser presa, primeiro a gente tem que solicitar um pedido de liberdade provisória para o juiz, que a gente chama de juiz coator, né, a autoridade coatora, para que não há, que a gente chama de supressão de instância, a gente não pular etapa. Mas, ao meu entender, isso não existe, tá? Porque o habeas corpus ele não é um recurso, entendeu? Ele é um processo, um procedimento autônomo, né? Ele serve para quê? Que chama de uma garantia constitucional, né? Que a pessoa tem para a pessoa que se vê em situação de prisão ilegal ou estar para ser presa de uma forma ilegal, existe esse remédio constitucional justamente para isso. Sim. Tá? E, por exemplo, o juiz da primeira vara daqui de Macaé, por exemplo, emite um mandado de prisão contra um cliente seu, contra qualquer pessoa, e a gente vê que essa prisão é ilegal, a gente tem possibilidade de entrar com habeas corpus para o Tribunal de Justiça, que é a instância superior. A mesma coisa dentro da delegacia. Houve algum abuso de autoridade na delegacia, a prisão é ilegal, isso, aquilo, você pode entrar com pedido de habeas corpus para o juiz da comarca, porque é a instância superior à autoridade coatora, que é o que está restringindo o direito de ir e vir da pessoa. Então, o habeas corpus é justamente para isso, tentar fazer com que a prisão que está sendo ilegal não prejudique aquela pessoa e venha trazer consequências como que é a restrição da liberdade dela. E outra coisa, doutor, abrindo um parênteses aqui, muita gente não entende porque muitas das vezes uma pessoa, principalmente quando alguém é muito famoso, político, é preso, e logo em seguida, se tem foro privilegiado, por exemplo, né? Pessoas, vem o STF, pega e emite um habeas corpus lá liberando, e o pessoal popularmente fica revoltado. Mas, pô, o cara roubou, fez isso, fez aquilo e acabou de ser solto, que não sei o quê, e o pessoal não entende, né? Então é por isso que é bom a gente deixar isso bem claro, né? São duas coisas distintas aí. Uma coisa a pessoa roubou, desviou verba, desviou isso, desviou dinheiro, isso, aquilo. Isso é o mérito do processo. Sim. Tá? Isso é o mérito. Isso aí vai ser julgado, tem um devido processo legal, a pessoa que está sendo processada vai ter o direito dela de ampla defesa, de constituir um advogado, né, apresentar provas e fazer a defesa dele técnica. Isso é o mérito. Quando a pessoa é solta, tem o direito de responder em liberdade, normalmente o tribunal, o STF, STJ, o Tribunal de Justiça, quem for julgar o HC, ele vai verificar que existe ali, como é que se diz, requisitos que autorizem ele a responder em liberdade. Sim. Entendeu? Porque senão, a gente tem que ter em mente que a prisão, hoje no Brasil, é exceção. A regra é deixar a pessoa solta. A exceção é prisão. Hoje está se invertendo. A gente está colocando como prisão a regra. A soltura é a exceção. Não. Se a pessoa tem, né, os requisitos mínimos, né, que possibilite que ele não vai atrapalhar a instrução criminal, entendeu? Não vai se ausentar da comarca, vai comparecer a todos os atos que forem necessários, intimados para se comparecer. A pessoa tem residência fixa, tem trabalho fixo. O porquê manter essa pessoa presa? É como se fosse que manter presa, ela já está cumprindo pena. Entendeu? Então, muitas das coisas que as pessoas não entendem é isso. De repente, a pessoa foi beneficiada pelo HC, né, pelo habeas corpus, ele tinha os requisitos suficientes para responder em liberdade. Isso não quer dizer que ele está livre, que está absolvido, não. Ele só vai responder o processo em liberdade, mas ele pode ser condenado no final. Isso. Entendeu? Um exemplo dessa questão que o senhor falou agora é o alto número de presidiários em prisão preventiva, né? Que são muita coisa. Um percentual muito alto, né? Muito alto. Hoje a prisão preventiva está se tornando a prisão pena. A pessoa é presa em flagrante, fica preso preventivamente. Em um processo, hoje, não se tem um número certo de razoabilidade, de prazo para isso ser concluído, para sair a sentença da pessoa. Já tem processo que fica 1 ano, 2 anos, a pessoa presa, esperando julgamento. Eu acho um absurdo, que existe excesso de prazo. É um prazo razoável para poder a pessoa ser julgada. Então,
O juiz manter a pessoa presa, o Ministério Público, por consequência, dá opinião dizendo que a pessoa tem que ser presa, manter ela presa por conveniência da instrução criminal, porque se ela ficar solta, ela pode vir cometer novos crimes, isso aqui, mas pode, tem que se ater, quem tem que ser julgado é aquele processo, entendeu? Então, hoje, a prisão preventiva hoje está virando prisão-pena. Né? Ah, tá, a pessoa foi condenada, lá na frente na condenação vai bater o período que ele ficou preso, mas poxa, mas esse período que ele ficou preso, se ele foi absolvido, se ele foi condenado, aí entrou com recurso e o tribunal, o STF, o STJ, a instância superior, absolver ele ao prejuízo que ele sofreu, podendo estar solto, respondendo o processo em liberdade, entendeu? Então tem esse pequeno probleminha aí que é a pedra no sapato de qualquer advogado. Perfeito. Bom, pessoal, nosso primeiro tema aí foi essa questão do habeas corpus, espero que todos tenham entendido, tá? De forma bem clara e objetiva. Eu falei com o doutor Daniel aqui, a gente vai passar de uma forma um pouco macro, não tem como entrar, né, doutor, em detalhes jurídicos, é tanta coisa que envolve, então a gente tenta, de forma mais didática e simples possível, esclarecer sobre algum determinado tema. Doutor, outro assunto aqui que está na nossa pauta de hoje, depoimento policial em delegacia, né? O tão famoso a oitiva ali do acusado, do investigado, da vítima. Isso aí dá, como eu gosto de falar, dá pano pra manga também, né? Isso aí é a pedra no sapato de qualquer advogado. Aí a pessoa é chamada a delegacia como investigado, eu não vou pagar advogado criminalista não, que é muito caro, aí vai sozinho, se estrepa. O que acontece? O depoimento que a gente chama em juízo, que é na instrução criminal, normalmente ele é repetido aquilo que foi feito em delegacia, justamente porque, para garantir aquele indiciado, aquele acusado, no processo criminal, o direito dele é ampla defesa devido ao processo legal, ele está garantido ali porque tem um advogado do lado, isso, aquilo, o que muitas das vezes, sem acontecer 90% dos casos, não acontece na delegacia. Na delegacia a pessoa às vezes é presa em flagrante, ou então vai prestar algum esclarecimento lá, e não tem um advogado do lado, isso aqui. Então, tem muitos problemas das pessoas vierem reclamar, várias pessoas já vieram reclamar, até réu mesmo preso, e cliente meu falou assim, não, mas não foi isso que eu fui na delegacia, não deixaram eu ler na delegacia. Eu não estou generalizando que toda delegacia acontece isso, mas infelizmente acontece em alguns casos, não é? Respeito muito o trabalho dos policiais, respeito muito o trabalho dos delegados, mas principalmente respeito muito o trabalho dos policiais militares que estão na rua, né? Enfrentando o dia a dia, né? Correndo o risco de sair de casa e não voltar para a família. A gente tem que respeitar, mas também tem que ter o respeito ao contrário, né? Né? Então, a gente tem um grande problema quanto a isso. Por quê? Em juízo, o depoimento do policial tem a chamada presunção de veracidade. O que acontece? O que o policial fala na delegacia e principalmente em juízo, na frente do juiz, vale a palavra dele. O juiz, o Ministério Público, prefere acreditar na palavra do policial do que a palavra do réu que está preso. Entendeu? Prova só o relato dele, digamos assim. Entendeu? Então, mas isso já está mudando. Em alguns entendimentos dos tribunais já está mudando, nós estamos dizendo que todo depoimento policial para valer tem que estar respaldado em outras provas. Você ser condenado por apenas só pelo depoimento policial, isso já está mudando e muito. Tá? Então a gente tem essa pedra no sapato. Por quê? Isso é meu entendimento. O policial que prende, ele tem um interesse direto de que aquele processo, aquela pessoa seja condenada, para validar a prisão dele. Entendeu? Então, eu acho que teria que o juiz e o Ministério Público teria que ter um pouquinho mais de sensibilidade em referente aos depoimentos dos policiais. Principalmente que os policiais normalmente são dois policiais que vão prestar esclarecimento, depoimento, eles são ouvidos separadamente. Então, a gente como advogado, a gente faz algumas certas perguntas que eles se confundem, né? Se confundem, um fala uma coisa, outro fala outra. Então, e muitas vezes, mesmo fazendo isso, a pessoa é condenada indevidamente. Por quê? Para ter uma condenação criminal, o juiz tem que ter 100% de certeza que aquela pessoa praticou aquele crime. Foi ele que fez aquilo. Entendeu? Na dúvida, o juiz não pode condenar. Isso está na Constituição. Entendeu? E isso, esses princípios, esses valores, está sendo passado por cima
Tá praticamente assim, a pessoa já entra já condenada. E o advogado tem um trabalho árduo para poder reverter isso daí. Lembrando bem que o ônus da prova não é nosso, do advogado e do cliente. O ônus da prova é do Ministério Público. Ele tem que provar que o nosso cliente fez aquilo. Certo. Mas não está acontecendo isso. Entendi. Entendeu? Inclusive, doutor, a gente até faz um gancho aqui, né? Já que estamos falando de depoimento policial, o senhor comentou aqui agora. Eu vejo muita gente também reclamando, tem um assunto interessante sobre a questão do abuso de autoridade, né? Aí a gente até coloquei aqui, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi considerada uma das polícias militares mais letais do Brasil. E depois que colocaram o monitoramento por vídeo, né, conferência, vídeo chamado, vídeo pela câmera, né? Isso diminuiu muito. E com relação a esse abuso de autoridade, o que o senhor tem visto já entrando, já nesse, pegando um gancho de questão de Existe uma legislação específica para isso, né? Inclusive, até para ela entrar em vigor teve muita discussão, muita resistência, entendeu? Mas tem que reprimir isso daí. Né? Volto a dizer, respeito os policiais, tenho muitos amigos que são policiais civis, militares, federal, muitos amigos delegados, mas infelizmente a gente não pode generalizar. Exatamente. Mas existe alguns policiais que realmente desrespeito. A gente vê isso na televisão, a gente vê isso no dia a dia, né? E a pessoa tem o direito de teve abuso de autoridade, ele tem o direito de chegar e falar assim, não, ele está praticando abuso de autoridade, eu quero fazer um registro de ocorrência quanto a isso, eu quero que isso seja investigado. A pessoa tem seu direito, entendeu? É igual a situação, poucas pessoas sabem. Voz de prisão, todo mundo pode dar voz de prisão, qualquer pessoa pode dar voz de prisão. A diferença é que uma pessoa comum, ela pode dar voz de prisão quando vê um crime acontecendo. Já uma autoridade policial, ele tem o dever de fazer isso. Então, a pessoa que está se sentindo prejudicada por qualquer tipo de abuso de autoridade, ela pode, entendeu? Entender isso e fazer um registro, pedir para alguém dar voz de prisão para o policial. É o direito dele. Agora, a questão da câmera, isso aí vai ajudar muito, porque os policiais sendo monitorados 24 horas, né? Ele pega o áudio também ou só? Acho que pega o áudio. Pega tudo. E já é transmitido automaticamente. E fica gravado. Então é tipo uma live para o centro de monitoramento. Isso fica gravado. Caramba, então, os policiais, que a gente chama de policiais que não seguem o que tem que seguir na corporação, né? Que o pessoal chama de triagem policiais corruptos, que acontecem. Eles vão pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa de ilegal. E até acaba ajudando, o que o senhor acabou de falar agora há pouco, tendo um link com a questão do depoimento policial, a veracidade Isso aí, do que ele a gente vai ali, saber aí como é que foi o flagrante, Exatamente. o que aconteceu realmente na prisão, entendeu? Então, isso vai ajudar muito. Teve um pouco de resistência também, principalmente por alguns mais policiais, né? Que para mim não deveriam estar na corporação, entendeu? A gente fala que laranja podre tem em qualquer lugar, né? Então, eu deixo bem claro que a gente respeita, valoriza, a gente sabe do trabalho das polícias, né? Tanto civil quanto militar, principalmente federal. Mas a gente tem que saber também que tem pessoas que abusam daquele poder que o Estado lhe concede, né? Então é isso aí que a gente está trazendo. Qual a melhor forma de a gente entender isso? É sabendo o que a lei diz. Isso aí eu vou lá atrás, tá? Porque, por exemplo, eu acho absurdo um policial militar, por exemplo, hoje fazer uma prova para entrar com um policial militar, um soldado, né? E receber o salário que recebe, entendeu? Para ficar na rua com risco de trocar tiro com alguém e ser baleado e não voltar para casa. Aí é o que eu falo, por conta disso, existe muitos dos policiais, entre aspas, já fazem prova para entrar na corporação já com seguras intenções, entendeu? Eu acho que uma das profissões que deveriam ser um pouco mais avaliadas é professor, entendeu? E a parte dos policiais, principalmente então extensivo. E, por exemplo, eu estive recentemente no Rio de Janeiro e até fui lá salvar uma família lá que foi roubada parada de um tráfico ali, na linha vermelha ali, o vagabundo meteu a mão, subtraiu o aparelho de telefone. Ainda bem que foi só isso, né? Não foi questão de integridade física, não teve nada acontecendo. Então eu estive lá acompanhando as pessoas, estavam muito nervosas, nunca tinha ido na delegacia. Então, assim, hoje, por exemplo, por que eu estou falando isso? Que o Rio de Janeiro é uma terra sem lei. Então, o policial ali, rapaz, tem que ser herói. Porque linha amarela, linha vermelha, aquele... policial, mata um leão por dia. Então, assim, e a gente sabe que vive naquela tensão, então, mas a gente também tem que
entender que não pode ter o excesso, o abuso. Por isso que a gente está comentando sobre esse ponto aqui. Outra situação, doutor, muita gente reclama, não vou entrar no mérito de se está certo ou se está errado, questão de blitz da Polícia Militar, né, que muitas das vezes, hoje acho que até diminuiu bastante isso. Antigamente é muito excesso, né? Então isso aí muita gente reclamava também, né? Existe a questão das blitz, a gente tem que ver os dois lados, tá? Eu, por exemplo, eu tenho meu carro, ele é todo insufilmado, insufilme na frente, mas ele é todo fechado, insufilme. E eu, uns tempos atrás, eu passava na blitz e do jeito que o meu carro estava fechado, eu via os policiais armados ali no meio da rua, apontando a arma para mim, eu achava aquilo um absurdo. Até eu conversando com um policial militar, que é grande amigo meu, eu falei assim, a situação, o problema não é esse. O problema é que vocês estão vindo, a gente está vindo um carro, vendo todo fechado no insufilme, e a gente está no meio da rua, a gente está, como é que se diz, rendido, entendeu? A gente não sabe o que tem dentro do carro. Então o que a gente pede? Abaixa os vidros, entendeu? Liga a luz interna quando está de noite, para a gente saber o que está acontecendo. Aí muitas das vezes a pessoa não faz isso, a gente faz uma abordagem mais excessiva. E aí a gente vai ver, não tem bandido dentro do carro, mas tudo a gente fez a maneira, e aí as pessoas reclamam, né? E aí depois que ele conversou isso comigo, eu comecei a fazer isso, né? Que a gente tem que ver o lado deles também. Exatamente. Entendeu? Então, são coisas recíprocas, né? Exatamente. A gente está reclamando, tá, mas o que a gente está fazendo para que ajude a eles que estão ali numa blitz, tá? Porque eles não estão ali para, na verdade, a policial militar, quando faz uma blitz dessa, não é para poder apreender carro por irregularidade administrativa do Detran. Eles querem saber se tem algum bandido dentro do carro, se tem alguém sendo sequestrado dentro do carro, porque às vezes você está com o teu carro, está sendo sequestrado, está passando da blitz, passa direto. Ver se não tem droga dentro do carro, ver se não tem arma, isso aqui é para isso. E o senhor deu um exemplo aí que eu falo que eu faço a mesma coisa. Quando eu tenho um carro que tem a película muito escura, e quando eu passo perto de blitz, Polícia Militar, né, BPRV, eu sempre abaixo a janela. E assim, eu nunca fui parado. Então, assim, por quê? Que a gente tenta contribuir, né, para ter ali os caras ficarem mais tranquilos e saber que ele olha dentro do veículo, já vê que não tem uma pessoa que não aparenta, né, um nervosismo, que tem toda uma leitura corporal, tem treinamento para isso. Então acaba ficando mais fácil. Até mesmo segurança para você mesmo. Porque a gente não sabe como que o policial, às vezes o policial sai de casa no pior dia do mundo dele, entendeu? Ele já não sai bem de casa, né? Tá com problema, cheio de problema na cabeça. Aí vai pro meio da pista para poder fazer uma blitz, passa um carro desse, ele tá nervoso com qualquer coisa. E aí você não baixa, simplesmente de abaixar os vidros, não faz isso. Que acontece uma coisa, o cara vai disparar contra o seu carro, pode acontecer uma tragédia. Então, eu faço isso, eu vejo os 4 vidros, né, traseiros e dianteiro, eu diminuo todos eles, abaixo, e para poder dar garantia para mim e para ele. Ele vê que não tem nada, tudo tranquilo. Bom. Doutor, a gente vai fazer só um intervalo aqui, vou fazer um anúncio dos nossos patrocinadores e logo em seguida a gente vai falar sobre o famoso Indúbio ProRéu e Indúbio ProSocietate, né? Isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. Agora é o momento de falar um pouco dos nossos patrocinadores, as pessoas que fazem esse sonho acontecer. Você que queira divulgar a sua marca, divulgar a sua empresa aqui conosco, enquanto as pessoas ouvem e adquirem conhecimento no podcast, você vai ter o seu empreendimento aqui rodando na nossa telinha de marketing, tá? Então, você que queira anunciar conosco, entre em contato através do direct, ou nosso canal no Instagram, Macaé Podcast, ou no próprio YouTube, no canal, para conversar aqui com a produção e vai te passar aí informações de valores, de preços aí ótimos para você divulgar aqui, tá bom? Você também que queira ser o patrocinador do nosso programa aqui do Direito em Pauta Podcast, faça contato conosco, você é empresário, você é empreendedor, que a gente também vai ter o maior prazer de dialogar contigo e dar esse espaço, essa oportunidade para que você divulgue a sua marca e também que nos ajude a manter esse projeto, tá bom? Então, a intenção aqui, doutor Daniel, desse Direito em Pauta, tem gente que pergunta assim, qual que é o intuito disso? Eu falo o seguinte, o primeiro é levar informação de forma técnica por profissionais especializados para a população, combater as fake news que a gente chama aqui. Eu gosto de rede social. Você entra na rede social, é tanta mentirada que
eu não gosto de entrar numa postagem mentirosa e ficar debatendo aqui. Aí começa a debater, você acaba perdendo até muitas das vezes a razão, né? Que leva com a emoção. Então, eu falei, qual a melhor forma de fazer isso? Vamos trazer um programa de forma mais didática possível, sim, para que a população veja, para que um bacharel em direito, um estudante de direito possa também abrir a mente com relação. Então, tem muita gente, muitos amigos aí de faculdade que ouvem o nosso programa, que assistem e tem ajudado a agregar conhecimento acadêmico. Advogados também, né? Pega, por exemplo, o senhor com 19 anos de experiência na área criminal. Poxa, quantas coisas. Inclusive, doutor, a gente vai falar sobre esse tema agora em Indúbio Pro Réu. Fala um pouquinho sobre esse tema e sobre a questão das suas atuações no júri. Eu sei que o senhor gosta de júri, né? Eu gosto. Tem um tempinho agora que eu estou parado na questão de júri, até mesmo por conta de outros. Tem uma parada para estudar, né? Que a gente precisa, às vezes, dar uma paradinha para poder a gente se atualizar e estudar. O advogado nunca para de estudar. Verdade. Começa a estudar na faculdade e vai estudar até o fim da vida dele. Entendeu? Enquanto está advogando, você está estudando. E isso aí, infelizmente, a legislação é dinâmica, entendeu? Então a gente tem que estar sempre se atualizando. Então deu uma paradinha. Mas eu amo júri. Júri é seu lugar. Não, é que só seu lugar, né? Você pode ter. Estudante de direito, né, que quer entrar na área criminal, a primeira coisa que ele fica fascinado é o júri. Entendeu? Aquela que a gente chama de teatro, né? Mas, assim, um teatro, entre aspas, um teatro sério, entendeu? Que a gente está lidando com a liberdade de uma pessoa. Mas é fascinado aquilo ali, entendeu? É uma cachaça. Então, voltando aí na questão do ponto, que a gente tem o indúbio pro réu e versus o indúbio pro societate, né? Que é, na processo, na dúvida, sempre tem que ser a favor do réu. E o Ministério Público tem agora esse indúbio pro societate, que o Ministério Público argumenta que se tem indícios, tem dúvida, o Ministério Público tem que agir em favor da sociedade. Né? O indúbio pro societate, ele é muito usado, por exemplo, tem indícios do crime, de autoria do crime, né? O Ministério Público oferece a denúncia, né? Que a denúncia é a parte principal do processo criminal, aonde nasce o processo criminal, é a petição inicial do processo criminal. Isso aí é feito pelo Ministério Público, promotor de justiça, entendeu? Então eles veem, tá na dúvida de autoria, denuncia. E aí a gente vê na constância do processo se realmente a pessoa é autora do crime ou não, se ela vai ser condenada, vai ser absolvida. Isso é errado, tá? Não é então estou na dúvida que nasceu um procedimento de delegacia, relatou o inquérito, vai para o Ministério Público, tenho na dúvida, vamos denunciar e ver o que vai dar. Isso é errado. A Constituição garante que, na dúvida, é sempre a favor do réu, entendeu? Independente de qual instância, de qual estado que está o procedimento, se está em fase de inquérito, se está em processo, tem que sempre ser a favor do réu. Isso é direito constitucional. Só que isso está sendo invertido. Isso atinge diretamente, fica ligado diretamente àquele ponto que a gente falou da prisão preventiva. Exato. Entendeu? Por quê? Hoje, dificilmente a gente consegue aplicar esse princípio de indúbio, a não ser que a falha, né, é gritante, que a gente vê que a pessoa realmente não cometeu aquele crime. Aí tudo bem, mas se tem uma duvidazinha, mais fácil condenar. Entendeu? Fica muito mais fácil para o Estado condenar. Aí é a dificuldade que a gente tem como advogado, né? A gente tem que, acho que o judiciário tem que fazer valer o que a Constituição te garante, entendeu? Você não pode, na dúvida, condenar uma pessoa. Você não pode, na dúvida, relatar um procedimento policial, entendeu? Se você não tem certeza que a pessoa é a autora daquele crime, você não pode relatar um policial, estou na dúvida, mas mesmo assim vamos remeter para o Ministério Público. E o Ministério Público, por conseguinte, você pega aquilo ali, mesmo na dúvida, denuncia a pessoa. Por quê? Estamos a favor da sociedade. Está tirando um criminoso da sociedade. Mas criminoso já está condenando o cara. E detalhe, muitas das vezes, volta a falar que a gente começou a falar no começo, nossa conversa, sobre as questões das investigações na Polícia Civil, principalmente, a precariedade que eles têm lá.
Normalmente um inquérito policial ele não é bem instruído. Não por culpa do policial que está à frente, mas porque não tem mecanismo suficiente para instruir aquilo. Entendeu? E aí vai uma coisa já ruim para o Ministério Público. O Ministério Público, no seguinte, vem de chegar e tem a possibilidade de mandar de volta para a delegacia ou pedir arquivamento. Exato. Mas eles não fazem isso. Tá? Eu, quando estava na faculdade, no terceiro ou quarto período da faculdade, eu estagiei no Ministério Público aqui em Macaé, de forma extraoficial. Eu estava no começo da faculdade. Cheio de energia, né? E tinha um promotor que não queria saber, ele queria, não, tá na dúvida, vamos denunciando, porque ele queria ter, porque eles fazem relatório. Ele queria ter no relatório dele não sei quantas denúncias mensal. Ele não estava preocupado em saber se realmente aquilo ia dar resultado positivo no final. Ele queria denunciar, por quê? Essa bela história de dúvida pró-sociedade. Esse dia, doutor, só acrescentando algo rapidamente, um possível cliente me procurou e ficou 9 meses preso, detido. E o que acontece? Depois de 9 meses foi constatado que ele não tinha cometido o crime, né? Não era o autor ali. Aí me procurou, falando que queria uma indenização do Estado e tudo mais e tal. Mas assim, o cara teve 9 meses da sua vida diminuídos numa prisão indevidamente. Imagina o que não passa na cabeça de uma pessoa dessa. Isso aí, eu costumo falar que a pessoa quando vai presa, praticamente pouco tempo já prejudica, agora num tempo desse 9 meses, praticamente acaba com a vida da pessoa. Entendeu? Tá, mas foi absolvido, foi preso injustamente, isso, aquilo. Tá, tudo bem. Mas na sociedade, aquele cara é criminoso. Tá? O vizinho dele não quer saber por que ele foi solto. O vizinho viu que ele foi preso, foi solto. Cometeu o crime, pagou, agora está na rua. Entendeu? Há um tempo atrás, um ano, 2 anos atrás, eu tive um problema do rapaz que foi preso aqui, dentro do trabalho. Foi preso injustamente, ficou preso injustamente durante 7 dias, deu um trabalho danado para tirar ele, por causa de um erro judiciário. Entendeu? Gritante. Que passou pelo Ministério Público, viu o erro, passou pela juiz, viu o erro, e mesmo assim, essa tal situação. Eles não estão preocupados em saber se o rapaz realmente é culpado ou não. Eles querem, parece que eles querem encher as penitenciárias de gente. Esse dia, doutor, estava em casa, meu irmão é sargento da Marinha, né? Trabalha lá no Rio de Janeiro. Aí meu irmão me ligou desesperado: Luan, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei: o que foi, Alan? Rapaz, a setor de inteligência aqui me mandou mensagem aqui, falou que eu estou respondendo um inquérito policial e eu não sei o que é isso. Aí eu falei: tá bom, assina uma procuração, me manda assinar que eu vou averiguar aqui na delegacia. Cheguei na delegacia, conversei com um colega meu inspetor ali, me atendeu muito bem. E quando ele foi constar, né, tinha uns 7 inquéritos no nome do meu irmão. Só que 3 era ele como vítima, porque ele tinha sido vítima de furto, de assalto. E 4 eram, e mais 3, mais ou menos 4 eram homônimo. Mesmo nome. Esse meu cliente, que foi preso injustamente, o pai dele tinha o mesmo nome de um traficante no Rio. Olha só. Que situação. E aí, como o filho desse traficante também era envolvido, e aí prenderam esse rapaz. Prenderam com condenação, tá? O cara foi condenado. Entendeu? O processo todo, ele, lógico que não se defendeu, porque ele nunca tinha sido intimado, foi a revelia, ele foi condenado. Entendeu? Então, olha, por isso eu estou falando, teve um procedimento na delegacia que teve erro. Simplesmente verificar pelo CPF. Exatamente. Mas passou o erro pela delegacia, o Ministério Público denunciou, tinha a possibilidade de verificar o erro, mas mesmo assim não, porque justamente por causa em dúvida pró-sociedade, vai denunciando a torta e a direita. Não estou generalizando os promotores, tem promotores que são grandes amigos meus, sérios, promotores também, mas tem, infelizmente, aquilo, tem bons policiais e maus policiais, tem bons promotores e maus promotores, tem bons advogados e maus advogados, toda profissão tem o seu lado ruim e tem o lado bom. Tá? E aí o Ministério Público na época denunciou, o juiz aceitou, correu toda a instrução criminal, a pessoa foi condenada e foi presa depois, anos depois. Depois foi ver que foi um erro judiciário, foi preso injustamente. Entendeu? Isso repercutiu aí na mídia. Eu consegui soltar o garoto. Mas o garoto ficou 7 dias preso.
Entendeu? Então, por exemplo, essa questão que o senhor mencionou e eu acabei de falar agora do meu irmão, quando a Marinha notificou ele, não quis saber o que é. Constou o nome dele, o pessoal fala até que lá na militaria fala que é a gaivota vermelha. Quando aparece lá na matrícula o nome do militar ali, uma bandeira vermelha ali, que parece uma gaivota mesmo, gaivota, fala, ó, o cara tá sujo aí. E meu irmão ficou desesperado, porque se ele fizesse uma prova pro oficial, de terceiro para segundo, para primeiro sargento, ou suboficial, ele não conseguiria. Aí eles só notificaram ele e ficou desesperado. Aí a sorte que a gente, graças a Deus, né, conhecimento, a gente conseguiu chegar ali e ter averiguado de fato que era o homônimo, que era o nome a duplicidade de nome, semelhante, e mandei para ele, na mesma hora ele foi lá e apresentou na Marinha e resolveu a vida dele. Mas isso é complicado, né? Complicado, porque é por isso que eu tô falando, essa questão do duplo pro réu, isso aí é constitucional, isso é direito constitucional da pessoa, entendeu? Acontece muito, por exemplo, o cara foi preso em flagrante com droga. Tá, tudo bem. Existe o crime de tráfico, existe o crime de associação ao tráfico. O cara foi preso com droga, legal. Tá. Verifica qual é o crime que realmente ele cometeu. For o tráfico, ele vai responder pelo tráfico. Se realmente ele cometeu aquilo, foi preso, foi ele que estava com a droga, isso aqui, toda a circunstância ligou ele ao tráfico, vai ser condenado. Agora, por que colocar o rapaz na associação ao tráfico? Entendeu? São crimes diversos. Então, porte de arma, junto com tráfico, uma coisa muito, vários crimes, tem que ver que crime é crime, um por um, para saber se a pessoa cometeu aquele crime. E não acontece isso, entendeu? Praticamente o judiciário generaliza, né? Às vezes a pessoa é condenada por tráfico, mas tem que ser absolvida pela associação. Por quê? Tem que se aplicar o indúbio pro réu ali, nesse crime de associação, porque existem fatos que não ligam ele à associação ao tráfico, entendeu? Então, aí tá traficando, então também está associado a isso. Não, está associado, tanto é que na denúncia de associação, o Ministério Público coloca, porque tem que colocar a data, né? O tempo, quando foi preso, isso, aquilo. Na associação ele bota tempos, como se for dizer assim, ao período que não se sabe precisar, a pessoa está associada. Deixa aberto, né? Não sabe o período. Porque se não sabe o período é porque tem dúvida que o cara é associado ao tráfico. Então, por que condenar uma pessoa dessa? Entendeu? São pequenos detalhes que a gente, como advogado, a gente vai em cima, né? E a gente não consegue. Porque a gente está dando, assim, a gente é a gota de um oceano gigantesco que é o Estado, representado pelo Ministério Público e o juiz. Então fica complicado para o advogado fazer isso. Igual prova de interceptação telefônica, prender o telefone, tem que fazer perícia para saber se existia ou não, mensagens para configurar a associação ou não. Muitas das vezes o cara é condenado e a perícia não sai. Entendeu? Acontece muito isso. Ontem mesmo eu fiz audiência de um processo criminal em que a perícia do telefone, não do meu cliente, mas do outro co-réu, é imprescindível para que seja ouvido o outro co-réu, que é de um outro advogado. O outro advogado fez perfeito, porque senão o meu cliente só vai ser ouvido no interrogatório depois que a perícia do telefone sair. Entendeu? E aí tinha remarcado a audiência, que foi ontem, há 3 meses atrás, marcou a audiência ontem, não pôde ouvir os réus, porque a perícia não tinha vindo, o juiz marcou a audiência para outubro, e com risco de não sair a perícia. Entendeu? Aí fica esse jogo, e quem é prejudicado na situação é o réu. Se tiver preso. Entendeu? Se tiver preso. Brilhantemente, o advogado ontem conseguiu colocar o cliente dele na rua, por excesso de prazo, que não é culpa dele. Ele está exercendo o direito dele de defesa. Eu quero prova do meu cliente estar se associando ao tráfico. Entendeu? Então, essa questão de indúbio pro réu, indúbio pro societário, é uma coisa muito complicada, eu acho que... Uma situação que se encaixaria muito bem também, doutor, eu já vi umas 2 ou 3 vezes, é motorista de aplicativo, o mototáxi carregando alguém que está transportando ali algo ilícito, né? É uma situação que eles tentam jogar o cara muitas das vezes junto, né?
Tem uns que fazem pelo aplicativo, tem motorista de aplicativo que já conhece de repente uma pessoa e já faz por fora do aplicativo. Isso aí. Aí fica aquela dúvida, mas a justiça foi o que você falou, né? Ela leva o cara junto, né? Leva Não o quer cara saber. junto. Eu tenho um cliente que ele faz carreto, né? Transporte das famílias para os presídios. Uhum. E ele fez o transporte de uma pessoa. Essa pessoa levou droga dentro da Alguma embalagem do corpo, alguma coisa? Não, dentro da mochila dela. E foram presos. E esse cliente meu também foi preso junto. Entendeu? Está respondendo o processo. Eu consegui botar ele em liberdade. Entendeu? Mas é outro negócio. Ele não tem obrigação de saber que cada um está levando dentro do carro dele. Aí você vai pegar um ônibus 30 e tantas, quase 40 pessoas. Uma pessoa entra no ônibus com a mala cheia de droga. Você vai prender o motorista? Vai prender o representante da empresa? Porque, não, foi preso dentro do ônibus. Quem está levando o ônibus? É o motorista. Tem que individualizar ali Mas a isso eu ação, tô falando, né? tem que individualizar. Minha família mora na região serrana, na roça, né? E eu sempre, quando vou pra lá, principalmente quando eu tô sozinho no carro, lá não tem ônibus, né? Então, vira e mexe, tem pessoas pedindo carona na beira da estrada. Quando eu vejo algum garoto novo, né? Não que eu esteja julgando pela capa, mas já aconteceu algumas vezes, eu dar carona e eu chegava pra pessoa, até de uma forma mais brincalhona, mas já pra pessoa entender, falar, ó, tá levando nada ilícito aí não, né? Tá tranquilo aí na mochila, tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Justamente que aí você dá um azar e de repente uma polícia tá esperando. Vai junto no barco. Eu tenho medo disso, doutor. Eu tô até parando de fazer. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque né? na hora que acontece, eles não querem saber se você sabe ou não. Aqui tá o negócio, do para a sociedade. Quando leva todo mundo para a delegacia. Exatamente. E aí se viram lá para se defender. Entendeu? É igual, eu parei de fazer isso. Antigamente eu levava material de cliente meu preso, que a família pedia. Roupa, material de higiene. Porque a família não tinha condição, eu ia lá para visitá-lo, para conversar com ele, e de repente levava. Já deixava lá. Eu parei de fazer isso. Entendeu? Porque é risco. E toda vez que eu fazia, eu revistava tudo. Entendeu? Eu abria, via se não tinha nada de ilícito, mas é risco. Entendeu? Exatamente, né? E infelizmente, por mal, o pessoal tem criatividade, né? Coloca um negócio de uma forma que você não sabe, aí a polícia detecta ali. É um risco muito grande mesmo. Você não tem como detectar, mas o policial consegue. Entendeu? Aí você vai junto no barco. Até você... Doutor, então, o nosso último ponto aqui, na nossa pauta aqui, um excelente bate-papo, né? Inclusive, vamos voltar mais vezes aí pra gente... Tem bastante coisa para falar. Tem muita coisa, né? A senhor comentou agora sobre a questão de lei de drogas, acho que é um assunto interessante da gente explanar, ainda mais agora que eu acho que o STF, não sei se estava para julgar uma questão de quem está portando a droga ali, não ser considerado... descriminalizar o porte, né? A posse de então, droga. Isso aí vai mexer bastante na nossa sociedade, isso, né? vai. Das questões também processuais, né? Por quê? Eu acho que para fazerem isso, teria que ter por trás a parte clínica muito grande. Porque o usuário hoje, ele é uma pessoa, isso é doença. Então, vai descriminalizar, beleza. Mas eu tenho que dar o suporte para essa pessoa sair do uso da droga. Entendeu? E não temos isso. Eu estava esse dia conversando com um amigo vereador e ele estava falando sobre o uso da cannabis, né, de forma medicinal, que tem ajudado a combater Alzheimer, epilepsia, né, agitações e tudo mais, hiperatividade. E assim, e hoje se uma família planta dentro de casa ali a erva, ali a cannabis ali, ela pode ser considerada, né? Não sei como que tá isso, né? Isso aí a gente vai deixar para falar mais para frente. O texto frio da lei é tráfico. Exatamente. Então assim, e a gente vê que de forma medicinal, né, ela tem gerado, né, surtido efeitos positivos em pacientes. Mas só que nem todo mundo, né, está preparado para esse debate. Então assim, de repente é um ponto muito bom, deixa até anotado na sua agenda aí, porque conforme a gente vai conversando aqui, vai trazendo assuntos e... Parte criminal. Parte criminal, eu falo que a pessoa entra na faculdade, eu falo, amando o penal, criminal, né? Isso. Aí, de repente, sai, vai para trabalhista, vai para passivo, porque criminal... A pessoa ama o criminal, se apaixona pelo criminal e acaba casando com o civil, com o trabalhista. Eu falo que eu entrei me apaixonando por criminal, eu faço trabalhista civil, algumas coisas assim.
Mas eu falo que meu desejo é ir pro criminal, que eu acho que o dinamismo ali, eu falo que é outro processo, né? É outro direito, né? Outro ordenamento jurídico. Agora, uma coisa, na teoria é lindo, mas na prática não é tão lindo assim, infelizmente. Tem muita questão do tato dia a dia ali na delegacia, né? Quem você conhece. Infelizmente. Exatamente. Né? Eu falei mais um pouco antes, né? Quando eu tive ali a oportunidade de acompanhar ela em algumas diligências, eu pude reparar isso aí, porque a prática é diferente da teoria, né, doutor? É bem diferente. A gente aprende ali o beabá da faculdade, né? Até hoje eu aprendo. Até hoje tem coisa nova. Cada delegacia, cada procedimento, né? A lei é uma só, mas cada um joga de uma forma. Eu sempre falo com o meu, tem cliente meu, assim, mas doutor, fui preso com isso, mas um colega meu aqui foi preso também, assim, aconteceu, assim, olha só, cada caso é um caso diferente. Exatamente. Não são iguais, infelizmente. Aí coincidiu um cliente meu me manda questionando, pô, doutor, você está fazendo divórcio meu, um colega meu entrou depois de mim, já saiu, o meu não, foi meu amigo, mas são 3 varas da família. Uma tem mais processo, outra não tem, é por sorteio, não tem como. Se o cara deu sorte de você usar, é culpa minha. Assim, mas eu conheço ele, amigo de longa data. Mas tem gente que não entende isso, né? Não, aí tem que explicar. Exatamente. Nossa obrigação é explicar. Doutor, para encerrar outro assunto que dá para só falar de forma bem resumida, mas a gente também mais para frente a gente retorna e fala com ele, sobre ele, que é a questão da lei seca. Esse aí, rapaz, onde eu tô, quando o pessoal descobre que sou advogado, começa a questionar. Como que está essa situação da lei seca? Porque o que acontece? A lei seca, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então, muitas das vezes a pessoa, vou fazer o teste bafômetro, eu não sou obrigado a fazer o teste bafômetro. Não, ele pode se eximir. E aí, o policial que está na perícia, ele vai ver outras circunstâncias que vão comprovar que a pessoa está embriagada. Principalmente aquela embriaguez que é visível. Aí a gente vai cair naquela questão da presunção de veracidade dos policiais. Às vezes você toma um copo de cerveja, a lei seca é 0, e aí você estava numa festa com sua filha, numa festinha, tomou um copo de cerveja, não está embriagado, um copinho só, mas vai acusar no bafômetro. Você se nega. Não vou fazer. Sou obrigado, não vou fazer. E aí vai lavrar um flagrante, dizendo que você se recusou, e aí vai ser toda uma história, você vai provavelmente vai ter que responder algum procedimento. E nessa ele já perde a carteira, já fica suspensa quando ele se nega a fazer? A princípio sim. Até sair ali. Isso aí. Aí vai como é que se diz? A presunção de veracidade dos policiais, né? O policial falou, o que ele colocou ali é o que está valendo. Entendi. Aí você vai ter todo um trabalho para comprovar que você não estava alcoolizado, que você não estava naquela situação. E existe a possibilidade de, na delegacia, o inspetor, o investigado mandar ele fazer o exame de sangue para verificar, ou também ele pode pegar? Pode ser encaminhado ao exame de corpo dele, mas você pode se negar a fazer. Entendi. Igual um procedimento lá na polícia. Entendeu? E aí, é isso que eu estou falando. É aquela minha velha história. Exame de DNA, entre aspas, vamos fazer uma comparação. Exame de DNA contra você. Se você não faz, presume-se que o filho é seu. Se você não faz exame para saber se você está com teor alcoólico no sangue, presume-se que você está. Essa presunção no crime é que não pode acontecer. Eu volto a falar, o ônus da prova não é seu de provar que você está limpo. É eles que têm que provar que você está alcoolizado. E aí vai ficar essa guerra de braço aí. Eu não posso produzir prova contra mim. Eu tenho direito de não produzir. Então eu não vou fazer. Inclusive o STF, não sei se foi o STJ ou o STF, não sei se foi o Gilmar Mendes, ele mudou um pouco até esse entendimento aí, que ele falou que a pessoa que se negar a fazer o bafômetro, ele pode ser considerado, né, infrator ali, né? A presunção de veracidade, ou seja, já tirando já assim dúbio pro réu já. E o próprio Gilmar Mendes, que sempre foi um fundamentalista, garantista, né? É por isso que eu tô falando, as coisas estão se invertendo. Eu fiquei impressionado quando eu vi essa decisão. Se eu não me engano, foi Gilmar Mendes. Eu tô olhando na parte da defesa, entendeu? Isso não pode existir. Eles teriam que mover um outro mecanismo para poder comprovar isso.
Entendi. Entendeu? E lá, isso aí é problema deles, tem que se virar por aí. Agora, ou então muda a Constituição. É mais difícil, né? Obrigando a pessoa a tem que produzir, fazer, obrigando a pessoa a produzir prova contra si. Verdade. Entendeu? Porque ninguém vai querer. Se você se negar, não vou fazer, ninguém faz você fazer. Agora, chegar e fazer só porque você se negou a presumir que você está cometendo um crime, porque isso aí é uma infração, isso é um crime. Dirigir alcoolizado é crime. É verdade. É assumir o risco, né? Assumir o risco. Isso E aí aí você, é complicado. Aí você vai lá, vai responder por crime de dirigindo alcoolizado, mesmo sem fazer a perícia, mesmo sem fazer exame, sem fazer o bafômetro, aí você vai ter que provar que você não está. Aí inverte o ônus da prova. A prova é sua. Não é o Ministério Público. Você responde, né, administrativamente, civilmente e criminalmente, né? É uma dor de cabeça danada. Fora o bolso que dói a multa. Eu falo que o 50 reais de Uber é mais barato, né? Então é melhor não arriscar. Tem tanto Uber aí, melhor. Eu falo o seguinte, doutor, eu falo que o melhor investimento para um homem é dar a carteira de habilitação para a esposa. Não vai se estressar ensinando de Agora, se a esposa também... agora se bebe, tem que ir os dois de Uber. Os dois Uber, é a melhor coisa que faz. Entendeu? Se você gosta de tomar cervejinha, beber, então vai de Uber. É mesmo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aí pelo esclarecimento. Eu sempre encerro aqui o nosso programa fazendo a seguinte pergunta para o convidado, né? O que o senhor espera do nosso judiciário, do nosso Brasil aí com relação às nossas leis, nosso ordenamento jurídico? Olha só, eu costumo falar o seguinte: o Brasil é um país que tem mais legislação, todos eles. O Brasil tem lei para tudo quanto é coisa que você possa imaginar. O Brasil tem lei. Só que, infelizmente, algumas leis que a gente chama de lei que entram em desuso são leis vagas que não são aplicadas, e outras que deveriam ser aplicadas da forma correta não são. Eu espero do judiciário hoje que o judiciário seja mais justo, que realmente valha aquelas vendas nos olhos, né, dos que a gente vê em toda a logomarca do judiciário, que seja imparcial, né, principalmente na minha área criminal, que o juiz, os juízes, os magistrados, como todos, os desembargadores, ministros, sejam imparciais, tá? Não veem o Ministério Público como um colega, né? E o advogado, eu já acho errado. Hoje já não tem mais isso, né? Hoje na sala de audiência tem que estar todos no mesmo patamar, né? Mas a gente vê 99 hoje na sala de audiência, juiz em cima, promotor em cima e defensor ou advogado embaixo. A gente tem que acabar com isso. Ali não tem um maior que o outro, ali é todo mundo igual. E eu gostaria muito que o judiciário visse também no processo dessa forma. Entendeu? Eu acho que no dia que o judiciário for realmente imparcial, muitas das coisas vão mudar. Quando eu falo imparcial, ver os direitos, ver as garantias. Tem nulidade? Tem. Vamos arguir nulidade aqui, vamos acatar nulidade. Não passar por cima, com simplesmente um afã de condenar uma pessoa. Já mesmo foi preso em flagrante, não sei quantas quantidades de droga. Vai associação junto, vai todo mundo junto. Então, vai tudo no barco. Vai tudo no barco, aí prende o cara fica lá. A pena tem que ser justa para aquilo que a pessoa cometeu. Eu sempre falo para clientes meus: você foi preso em flagrante, esquece que absolvido você não vai ser. A gente vai tentar aqui fazer com que você tenha uma pena justa para aquilo que você cometeu. Você está ciente que você cometeu isso, não está? Ele, doutor, eu estou ciente, eu sei que eu fiz. Então, a gente está aqui para que você tenha uma pena justa para aquilo que você cometeu, né? Mas não pena assim que a pessoa fica lá esquecida. Entendeu? O que eu gostaria de ver hoje seria a real justiça. Entendeu? Aí já seria um bom caminho. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser deixar aqui seu Instagram, seu e-mail, caso alguém queira fazer contato com o senhor, né? Fica à vontade aí. Só o meu telefone, que eu sou avesso à rede social. O Instagram é ruim. Não, eu tenho o meu Instagram é fechado. Não joga nada profissional, né?
eu gosto de ser muito reservado. Entendi. Entendeu? Mas tem meu telefone, que é 22 DDD 999 78 70 27. Esse também é o meu WhatsApp. E se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de mim para alguma coisa, ele está aí à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado pela Eu que presença, agradeço. né? Mais uma vez falando aqui, quando eu estive aqui conversando até com o Elfo da Amaral, quando a gente já estávamos idealizando esse programa aqui, né? O estúdio e tal. O senhor teve presente, eu falei ainda, doutor, em breve você vai estar conosco aqui, né? E eu voltarei quantas vezes vocês precisarem. A gente tem muita coisa ainda para falar. Tem. Eu falo que o judiciário é praticamente ilimitado, né? E a gente tem muita informação a ser passada para a sociedade, que carece tanto, né, de informação. Pessoal, é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer ao doutor Daniel Carvalho, advogado criminalista, com mais de 19 anos de experiência profissional na advocacia criminal, que esteve nos prestigiando aqui, falando um pouquinho sobre suas atuações na área criminal. Mais uma vez, eu deixo aqui um apelo a você que queira ser nosso patrocinador, entre em contato via direct, venha patrocinar aqui o nosso programa. Quero deixar um abraço a todos aí que têm nos ajudado, que têm compartilhado conteúdo em rede social. Muito obrigado. E na próxima quinta-feira, às 19 horas, no canal do YouTube Macaé Podcast, tá? Teremos mais um episódio do nosso Direito em Pauta Podcast, com mais um convidado. Deixa aqui o apelo, ativa o sininho para receber notificações de quando o programa estiver em live, você ser notificado e não perder isso aí. Pessoal, meu muito obrigado e até breve aí. Um abraço. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!